Voltando agora, terceiro bloco, a entrevista com o Dr. Araldo, e ele vai nos contar como é que foi a gestão dele na Procuradoria. Muito bem. A primeira providência que eu tomei quando eu assumi a Procuradoria-Geral foi buscar elaborar um orçamento adequado para o Ministério Público. Porque até então, os orçamentos que nós tínhamos eram apenas, primeiro que era um orçamento paupérrimo, porque até então, até a Constituinte, nós éramos uma unidade de despesa da Secretaria da Fazenda. Então, o orçamento do Estado é dividido em secretarias, a Secretaria da Fazenda, da Justiça, geralmente é a menos aquinhoada, porque é menos política, e lá dividíamos esse dinheirinho da Secretaria entre Ministério Público, a Junta Comercial e a Procuradoria do Estado, os advogados do Estado. Então era uma miséria. Por isso que nós vivíamos numa penúria muito grande. Então, a primeira providência que eu fiz foi contratar alguns técnicos em orçamento público para dar aula aqui para os nossos agentes, e cujo resultado dessas aulas era uma peça orçamentária. Eu não podia contratar a peça, porque teria que licitar e tal, então eu bolei um jeito de chegar nessa peça de outra maneira, ou seja, paguei aulas, não é, de instrução e aperfeiçoamento da equipe nossa e fizemos um orçamento. Para você ter uma ideia, nós crescemos nesse orçamento cerca de 2.000 vezes o orçamento anterior. Foi um salto assim gigantesco. E isso também acabou se tornando possível porque o governador Quércia nos ajudou nisso aí. Ele ajudou muito nessa parte, com certeza. E enquanto esse orçamento estava sendo gestado e preparado e arrumado, a minha equipe, nós tínhamos uma equipe imensa dentro do gabinete, e nós estávamos preparando um novo Ministério Público, que sofreria mudança desde o concurso de ingresso até a atuação dos procuradores de justiça em segunda instância. Tudo precisava ser modificado, porque aquele Ministério Público antigo, ele não cabia mais nos termos da Constituição e da nova fisionomia que ele tinha. Então, nós trabalhamos durante um bom período, eu entrei acho que em março, e preparamos durante uns 5 ou 6 meses todas essas mudanças que a gente pretendia implementar. E então, em outubro, eu convoquei todos os promotores do Estado, promotores e procuradores, para comparecerem ali no Memorial da América Latina, porque eu ia fazer um pronunciamento. E ninguém sabia o que eu ia falar, a não ser a minha assessoria, que guardou um sigilo absoluto sobre isso. E nós fizemos um pouco de teatro proposital nessa hora, porque eu subi sozinho no palco, numa mesa, só eu, sem ninguém do meu lado, e eu comecei a ler o documento. E eu acho que a gente conseguiu, naquele momento, interpretar tão bem o sentimento que estava reprimido no coração dos promotores, que você ouvia uma mosca voando, silêncio absoluto. E quando eu terminei de falar, durou uns 40 minutos a minha leitura, o pessoal levantou em pé para aplaudir, não a mim, mas ao plano que nós estávamos engendrando para colocar o Ministério Público numa nova filosofia, inteiramente nova. E eu pude sentir que aquilo era muita gente
estava descontente, não sabia verbalizar o próprio descontentamento, não sabia transformar o seu descontentamento numa visão racional do que era. E aquilo que eu falei parece que foi colocando essa coisa para fora. Então foi realmente um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Porque fazer uma leitura para 1.400 promotores e, quer dizer, todo mundo, nem todo mundo ali era do meu, entre aspas, partido político interno, né? Mas todo mundo aplaudiu em pé e foi uma coisa fantástica. Bom, qual era essa filosofia nova, basicamente, que a gente estava querendo implementar? Ela era baseada, em primeiro lugar, numa questão que eu queria, né, naquela época, a ideia, pelo menos, era de transformar o promotor, do promotor do fórum para o promotor da comunidade. Porque o promotor, naquela época, ele exercia a sua função, recebia os processos e fazia bem os processos, etc. Mas a gente não percebíamos, não é, que o processo nada mais é do que o sintoma de que alguma coisa na sociedade não está andando bem. Então, os exemplos que a gente dava, né? Promotor denuncia 10 atropelamentos na mesma esquina, mas a esquina continua lá produzindo atropelamento. Então não adianta denunciar, só denunciar, tem que ir lá corrigir essa esquina, não é? Acidentes do trabalho, e isso me chamou a atenção porque eu assisti uma palestra de um sindicalista que naquele ano tinham sido amputados 500 mil dedos nas prensas das metalúrgicas paulistas. 500 mil dedos. E provavelmente o Ministério Público falou em todos esses acidentes do trabalho. O que adianta fazer isso? Nós precisamos combater as prensas, senão nós temos uma legião de mutilados. Enfim, a ideia era essa. A ideia era tirar o promotor da sua atividade, da sua atitude passiva, para ele ser proativo, para começar a atuar na sociedade. Mas para isso, ele precisava interagir com os outros promotores da cidade. Havia na época cidades como Campinas, que tinha mais de 20 promotores, e eles não se conversavam, cada um entrava, bom dia, entrava no seu gabinete, fazia um monte de coisa e ia embora e acabou. Entendeu? Não havia a interação, a troca de ideias, enfim, aquilo que seria necessário para poder enfrentar esses problemas ali de fora. Então nós criamos o conceito da promotoria de justiça, que é um órgão de administração em que os promotores buscam encontrar, definir problemas da sociedade, enfim, atuar em conjunto. Porque não adianta você ficar só com o processo. E também o conceito de procuradorias de justiça. Porque todos os processos em que o Ministério Público funciona passam depois pelos procuradores. O procurador dá um parecer, vai lá para o tribunal julgar e morreu. E eu acho que a procuradoria é o filtro por onde passam todos os processos. Então os procuradores poderiam, não é, montar essas procuradorias e com isso fazer uma análise mais detalhada dos problemas de atuação funcional do Ministério Público. Por que não está acontecendo isso? Por que não está acontecendo aquilo, etc. Essas eram as ideias, vamos dizer, básicas dessas mudanças, né? E também o Ministério Público deveria, para ser uma instituição, eleger uma política pública que ele deveria perseguir. Por exemplo, qual é hoje a prioridade da sociedade paulista? O que hoje São Paulo está mais precisando? Está precisando combater o tráfico, então vamos montar um plano de combate ao tráfico. Nós temos poder para isso. Essas eram, vamos dizer assim, acho que eram essas, né, basicamente as ideias mais sofisticadas da época.
E tudo isso foi feito porque nós, eu, Sabela, uma porção de gente, percorremos todo o interior de São Paulo, fazendo reuniões e explicando como que aquilo devia funcionar, como é que devia ser, que eu não estava impedindo a independência funcional do promotor, não era nada disso. Era apenas uma maneira mais inteligente de atuar, etc. É isso que eu ia perguntar agora, como é que o senhor fez chegar essa... Corremos o estado inteiro. Todo o interior. Todo o interior, fizemos palestra, fazia reuniões, porque o pessoal não entendia. Era uma coisa tão nova na cabeça do promotor, tão nova, que era incrível, que você explicava, e uma pessoa de nível superior, de preparo, não conseguia entender. Foi uma dificuldade fazer. Hoje não, hoje todo mundo sabe o que está funcionando. Mas foi uma mudança tão radical, né, no pensamento e na maneira de agir do promotor, que custou para... Agora, foram medidas, doutor, que, por exemplo, chegar na cidade, aí tinha a questão do prefeito, do vereador, do deputado. Como é que era esse relacionamento? Porque eles podiam falar, aqui quem faz é a prefeitura, executivo. Então, tem que ser forte. Né? Veja bem, eu sempre, né, preguei a seguinte filosofia. Eu acho que o promotor, ele é um agente político, não é? Tanto quanto um deputado, tanto quanto um prefeito, tanto quanto um vereador, só que cada um na sua esfera de competência. Não é? Então, eu acho que o diálogo entre o promotor e o prefeito, entre o promotor e o presidente da Câmara, dos vereadores ou o deputado, é um diálogo saudável. Porque você evita, às vezes, toneladas de papéis, não é, inúteis, com uma conversa. Mas isso, infelizmente, não acontece, não. É porque o procurador-geral chegando na cidade, olha, agora vamos fazer assim, mas os promotores não fazem isso. Os promotores adoram um processinho. Então, que eu acho um exagero, às vezes. Né? Mas cada um tem a sua maneira de pensar, a sua maneira de fazer. E depois, como é que foi? Aí, o que aconteceu? Aí o orçamento nosso foi aprovado. Não é? Ao lado dessas questões meramente, vamos dizer, mais teóricas, né, foram aprovado o nosso orçamento. E aí nós começamos a equipar o Ministério Público. Começamos a comprar. Eu tinha na cabeça, eu só me esqueci, quando eu entrei na Procuradoria, por exemplo, nós tínhamos 6 computadores que não conversavam entre si. Quando eu saí, nós tínhamos acho que 550 ou 600. Enfim, o equipamento do Ministério Público, grande parte foi comprada naqueles 2 ou 3 anos em seguida. A gente entrava na Procuradoria, eram só caixas que tinha, né? Porque a gente comprou... Porque eu fiz uma conta, eu mandei levantar no patrimônio, no livro do patrimônio do Ministério Público, quantas cadeiras nós tínhamos. Cadeira. Faltavam 600 para sentar todo mundo em cadeira patrimonial. Pra você ter uma ideia da pobreza. Tinha telefone. Quando o juiz brigava com o promotor, desentendia-se com o promotor numa comarca, a primeira coisa que ele fazia era tomar o telefone e o café. E depois pedir a sala. Máquina de escrever, e o promotor ficava sem nada, porque tudo era do judiciário. E é bom que o senhor conte tudo isso, e muito mais que o senhor for lembrando, porque até um estudante que estiver nos assistindo, para ele entender como foi o Ministério Público, né? Claro. Quais as condições que os mais antigos trabalharam e como é hoje, que chega hoje na sala, tem ar-condicionado, tem computador, tem tudo. Fizemos uma lei e criamos 2.500 cargos de servidores do Ministério Público. Oficial de promotoria, e não existia nada disso. O promotor era um homem sozinho, ele e Deus. Precisava botar uma carta no correio, ele tinha que ir lá e colocar a carta no correio. Datilografia ele tinha que fazer. Não tinha ninguém, pegar processo, trazer processo, não tinha ninguém, era sozinho. Aí nós criamos 2.500 cargos. Criamos oficial de promotoria. A semelhança muito parecida com o judiciário, por quê?
Porque naquele tempo nós tínhamos 60 funcionários só do Ministério Público, embora tivesse mais porque eram emprestados de outras secretarias, né? E quando o nosso funcionário estava bom, ele fazia concurso e passava lá para a magistratura, porque o salário era outra coisa. Fazia escola aqui e depois ia para lá. Nós estávamos numa tal penúria que eu me lembro daquelas senhoras mais antigas, Dona Rosinha, mas aquelas senhoras mais antigas, quando eu entrei na Procuradoria-Geral, elas pagavam para trabalhar, porque o que elas ganhavam não dava para pagar a condução e a comida. E elas só não saíam porque precisavam da aposentadoria, senão iam morrer de fome. E eu disse para eles, vocês fiquem aí, confiem em mim, que eu vou consertar isso. E realmente nós consertamos. Criamos esses cargos e quadriplicei. O salário deles foi tanto que era uma festa. Hoje, pode ser que o promotor não me conheça quando eu entro aqui na Procuradoria, mas os funcionários antigos todos vêm me cumprimentar, porque realmente foi os mais antigos. Agora acho que já até se aposentaram, né? Mas não existia nada. Então nós criamos esses oficiais de promotoria, todo esse povo que a gente criou. Então o Ministério Público deu um passo, né? Um passo gigantesco. E aí eu comecei a construir prédios. Comecei a licitar prédios, porque eu acho que o Ministério Público tem que ter os seus prédios próprios. Consegui construir a toque de caixa, em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto tem um prédio do Ministério Público. E eu tive, eles me puseram o meu nome até no auditório lá, mas conseguimos construir. E deixamos encaminhados outros, que eu não sei se depois foram construídos ou não. Mas alugamos em todas as cidades, alugamos casas do Ministério Público. Até para quem está nos acompanhando, para dizer que antes o promotor ficava no fórum. Ficava no fórum, numa salinha apertada, e que o juiz fazia o que queria com ele. E nós conseguimos, na lei orgânica, uma disposição garantindo o direito do promotor de usar o fórum. Então hoje é lei, não é mais beneplácito. Era só um telefone. Não, o telefone tudo é nosso agora, deve ser agora? Tudo. Não, ficou tudo da gente. Mas criamos as diretorias regionais administrativas para poder distribuir, fazer uma logística, né, de distribuição de papéis, de equipamentos que precisavam. Foi uma coisa mais ou menos desse tamanho que a gente organizou. E eu tive muita satisfação em participar disso. Eu não fiz isso sozinho, não. Eu estava na chefia lá, mas teve uma turma muito boa, muito grande que ajudou. Porque sozinho ninguém faz nada, né? E a classe me apoiava. Então, foi um período realmente... Depois, o Fleury foi governador do Estado, né? Eu fiquei procurador-geral 1 ano com o Quércio. E depois, os outros 3 anos no mandato do Fleury, que por ter sido meu amigo, companheiro aqui dentro, também ajudou a gente a tudo que precisava em matéria financeira, etc. Foi uma época de coincidência assim, muito feliz, né? Para nós que participamos e para o próprio Ministério Público. Agora, o que mais marcou para o senhor foram essas mudanças, né? Mas como Procurador-Geral de Justiça, que é o grande chefe do Ministério Público, né? Os olhares todos estão voltados para o Procurador-Geral. Veja, eu acho o seguinte, hoje, o Procurador-Geral, ele tem uma posição política um pouco abalada em relação ao meu tempo. Isso por quê? Porque quando nós fizemos a lei orgânica daqui do Estado de São Paulo, eu sempre achei que o chefe de uma instituição, seja o governador, seja o presidente do tribunal, seja o presidente da Assembleia, seja o chefe do Ministério Público, precisam ter uma caneta respeitada. Quer dizer, você tem que ter poder para usá-lo, obviamente, no bom sentido, mas você tem que ter o poder, porque é o único elemento que impõe respeito, não é?
Então, o presidente do tribunal tem um poder enorme. Ele caça liminar, dá liminar, ele manda, né? E assim por diante, o governador nem se fala. O presidente da Assembleia, por exemplo, é quem faz a pauta. Ele põe para votar o que ele quer. É poder. E eu achava que o Ministério Público precisava ter também esse poder na mão. Porque você não pode, e está certo de não poder, interferir no trabalho dos promotores. Você não pode mandar o promotor fazer isso ou aquilo, porque ele tem independência funcional, que está muito certo. Mas o procurador-geral é o único membro da instituição que pode perder o cargo por um motivo político, porque ele está sujeito ao impeachment da Assembleia Legislativa. Ora, se ele é uma pessoa que pode perder o cargo por uma questão política, o poder político tem que estar com ele, para você fazer um sistema de checks and balance adequado. Tá certo? E por isso mesmo, na lei orgânica, eu coloquei que caberia ao procurador-geral as ações de improbidade administrativa contra prefeitos, contra secretários, contra governador, contra as autoridades políticas. Por quê? Porque ele vai ter que agir corretamente. Porque se ele não agir, ele está lá, ele tem a sanção política. Agora, você pega um promotor substituto, 22 anos, sem nenhuma experiência, ele pode processar o presidente da República numa ação de improbidade, entendeu? E ninguém tira o cargo dele, porque o cargo dele é vitalício. Ele já está vitaliciado. Então eu não acho proporcional, entendeu, esta atribuição a quem não tenha essa força política que deveria ser o procurador-geral. Só que essa norma, ela teve a sua eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal há cerca de uns 30 anos e está lá parado. Embora duas outras leis que copiaram São Paulo já passaram pelo crivo do Supremo e foram consideradas constitucionais. Então, o que eu gostaria mesmo de ver na minha... Não só... Acho que a instituição progrediu, está fazendo um trabalho maravilhoso, nós estamos nesse combate à corrupção aí, com os seus exageros, que é normal, né? Porque nós estamos falando de uma instituição nova, recente, né? Isso aí, em termos de linha histórica, é um piscar de olhos, não é nada, né? É muito pouco, 25 anos, não é nada, né? Então o Ministério Público está fazendo muita coisa, exagera aqui um pouco, exagera um pouco ali, mas isso é natural, faz parte de um processo de amadurecimento, né? Só que eu queria um procurador-geral com mais poder do que tem. Acho que deveria se lutar para passar essa lei lá no Supremo Tribunal Federal, para que a instituição tenha realmente um chefe que tem poder. Porque se o chefe não tem poder, o que os promotores fazem é bem feito, mas ao invés de ser elogiado pela classe política, é criticado. Então, eu acho... o que eu gostei, então, né? Qual foi a minha experiência? Primeiro, eu adorei ser procurador-geral. Foi a coisa mais gostosa que eu fiz na minha vida. Porque pude realizar muita coisa. Porque pude ter muitos amigos ao meu lado, tive gente boa, choramos junto, demos risada junto, bebemos junto, choramos, fizemos tudo. Foi um período extremamente bom, bonito, rico, enfim, foi fantástico, não é? Por tudo que a gente fez. E porque nós tínhamos consciência que nós estávamos plantando essas sementes que iria ajudar o Brasil a ser uma democracia um pouco mais igualitária, um pouco mais justa, um pouco mais proba, né? Sem tanta corrupção, que é o grande mal do país. Doutor, o Procurador-Geral de Justiça ele é muito assediado pela imprensa. Qualquer mudança, vem todo mundo, olha, quero saber o que está acontecendo. Como é que era o relacionamento do senhor naquela época com a imprensa? Bom, era um relacionamento de amor e ódio, viu? Eu criei a assessoria de imprensa
que não existia, né? E aconteceu o seguinte, de uma maneira geral, eu me dava bem com a imprensa, porque eu nunca escondi nada, eu nunca fui uma pessoa de ter uma palavra com subterfúgio que é, o que não é, e doa para quem doer, eu não tenho esse problema, né? Só que houve um momento em que o jornal Estado de São Paulo, através principalmente do Jornal da Tarde, brigou com o governador Quércio, por razões que, sei lá, e começou a fazer uma pressão para que a Procuradoria processasse o Quércia por atos de improbidade, porque tinha isso, porque tinha aquilo outro e tal. Naquela época, né, o PT, que hoje reclama tanto disso, né, entrava com 2 representações por dia aqui na Procuradoria-Geral contra os políticos. Era uma coisa impressionante, né? E todos aqueles protocolados, naturalmente, se transformavam em procedimentos investigatórios. Só que, em relação ao governador mesmo, nunca veio para a Procuradoria alguma coisa naquela época que justificasse você fazer uma ação contra o governador. Tá? Mas foi tanta pressão que um dia até eu consegui, através de um advogado amigo, que era advogado do Estadão, ter uma audiência com o Rui Mesquita, que já faleceu. E eu fui pedir para ele, falei, olha, o senhor está falando tanto do Ministério Público, eu queria aqui fazer uma proposta. O senhor nomeia 3 jornalistas de sua confiança, eles vão lá no Ministério Público, olham tudo que nós estamos fazendo, e se encontrar alguma coisa mal feita, aí tudo bem, aí você pode falar mal com razão, porque vocês falam mal de coisas que não existem. Mas não vai dar, porque eu não posso fazer isso, deu uma desculpa, né? Falei, então, doutor, você me desculpe, mas se o senhor quiser mandar no Ministério Público, você vai ter que ser procurador-geral, porque eu não vou fazer o que o senhor está pensando, não. E não fiz mesmo. E os casos que eu arquivei, não é, foram depois desarquivados, principalmente pelo Ministério Público Federal. E todos morreram por improcedência, porque não tinham o que fazer. Não tem o que fazer. Então, eu nunca quis trabalhar, vamos dizer, para a torcida, né? Fazer por fazer, né? Eu acho que um processo contra uma pessoa é uma responsabilidade imensa. Só hoje, como advogado, eu faço mais psicoterapia nos clientes do que consulta jurídica. Porque um processo numa pessoa, quando o sujeito não tem lá grande estatura moral, ele não liga muito. Mas um prefeito, por exemplo, que é honesto, você não imagina o estrago na vida pessoal dessa pessoa, um processo. É uma coisa assim, eles ficam desesperados. Eu vou até montar, estava brincando outro dia, eu vou montar um convênio com um psiquiatra, psicólogo, para poder mandar esse povo para lá. Você não acredita o mal que faz. E muitas vezes são coisas que realmente não precisavam existir. Então, processar uma pessoa é um ato de grande responsabilidade. Precisa pensar muito para fazer isso. E eu sempre tive essa concepção. Eu dizia para a assessoria, olha, a minha trincheira é a Constituição e a lei. Tanto que nunca descobriram qualquer ato que eu tivesse praticado para proteger A, B ou C. Não existe isso. É que o povo fala muito, né? E espera que as coisas sejam como eles acham que sejam, ou como o jornal escreve. E uma coisa é o jornal, outra coisa é o processo. Agora, eu sofri muito com isso, né? Sofri bastante. Tem em casa pilhas de jornal falando que devia fazer isso, fazer aquilo. E depois que não se fazia e a coisa morria, ninguém publicava para dizer, não, aquele cara tinha razão de não fazer.
E o corregedor do senhor? Eu tive, o corregedor foi o Guarino, né? O Guarino foi um dos corregedores, o Pellegrini e o lá morava lá em Mogi, Iraí Batista de Abreu, né? De todos os tipos, né? O Guarino, uma pessoa muito afável, muito boa, capaz de grandes perseguições, de grandes coisas. O Iraí, pelo contrário, um ferra-brás do... Nossa Senhora! O homem mordia até a... É que era da oposição, Não, né? não era não, meu amigo, mas ele era bravo, ele queria morder todo mundo, né? Ele achava que isso que era ser corregedor. E depois o Pellegrini, que é uma pessoa formidável, meu amigo Pellegrini é meu amigo de pescaria há mais de 30 anos. Pescamos juntos já. Outro dia nós fizemos umas contas, eu falei, olha, estou quase passando mais tempo com você que com a minha mulher, rapaz, tanto que a gente pescou junto. Ele era uma pessoa tranquila, pessoa que sabia o que estava fazendo, que é o corregedor, na verdade. Ele deve ser mais um orientador do que alguém que está lá para punir, sabe? O promotor, a não ser casos assim muito fora do normal, sei que está corrupto, ou vagabundo demais, né? Esses merecem processos sancionatórios. Mas a maioria é gente boa, às vezes erra aqui, erra ali por falta de orientação, sabe? É como eu acho que o corregedor, ele precisa ser assim uma pessoa que acolha esse povo, oriente, faça isso, faça aquilo, vai por aqui, vai por lá. E não ele não está lá, a palavra corregedor é uma palavra forte, né? Parece indicar que você está lá para corrigir mesmo, para corrigir com palmada, né? E não é isso. Na verdade, o corregedor tem que ser um irmão mais velho, que vai sim ser um irmão muito severo com quem merece, que faz coisa errada, mas que vai orientar o resto. E o Pellegrini agia desse jeito. Como procurador, o senhor também foi presidente do órgão especial. Foi. Como é que foi essa passagem também? Como é que eram as reuniões? A primeira reunião foi engraçada. Marquei a 1h30. 2h30, não tinha chegado um ainda. Fiquei lá esperando. Aí chegou o pessoal, fizemos tal, não sei o que lá. Encerrou lá o assunto. Eu falei, olha, 1h30 lá em Tietê, onde eu moro, é quando o ponteirinho está no 1 e o ponteirão está no 6 do relógio. E eu vou começar a próxima reunião desse jeito. Portanto, quem não estiver presente vai ter ausência. Aí na próxima reunião, 1h30, estava todo mundo lá. E começamos na hora certa, né? Tinha um horário estabelecido? Tinha, mas... O problema é que eu tinha uma pauta tão ocupada que eu não podia ficar desperdiçando tempo, né? Tinha que começar a fazer. Fizemos o regimento interno do Conselho, do órgão especial, nós que fizemos, o regimento do Conselho Superior do Ministério Público, que eu também presidia, né? Mas do concurso, mas eram reuniões muito agradáveis, nunca tive problema, nunca, nenhum, zero. E depois, doutor, como é que foi já no finalzinho da gestão? Como é que então, foi essa passagem? quando foi no final da gestão, não é? Eu fiquei numa dúvida muito grande do que fazer com a minha vida. Porque ameaçava-se já essa questão de aumentar os anos para aposentadoria até 60 anos, não sei o quê. Eu tinha 49 anos e tinha tempo para aposentar, porque quando eu fui estudante, eu fui professor primário. Então, eu fiquei naquela dúvida, aposento ou não aposento? Aposento ou não aposento? Aí, a perspectiva qual era? Ficar na instituição, voltar para dar pareceres, né? Aí eu falei, gente, mas eu não vou estar animado para dar pareceres, porque eu fiz tanta confusão aqui dentro, né? Voltar para dar parecer, eu vou morrer de tédio, não vou aguentar. Não vou aguentar. E também para disputar outra procuradoria, também não tinha mais
nem gás para isso, sei lá, na época não tinha. Aí eu pensei, sabe uma coisa? Eu vou me aposentar. Aí eu conversei com o Fleury, falei, Fleury, eu vou me aposentar porque eu não vou continuar no Ministério Público, não vou ter mais aquele... Como é que eu vou ter garra para fazer, né? Porque tudo, né? Aí é a mesma coisa que você pegar um guerreiro, né? Um guerreiro e botar ele para tomar conta de carneirinho, né? Não dá. O cara não vai aguentar. Não dá para voltar. Não vai aguentar. Né? Aí ele falou, bom, se você for aposentar, eu estou para fazer uma alteração no secretariado, agora em janeiro, só que você tem que antecipar um pouquinho. Você aposenta, você vai para uma secretaria. Foi o que aconteceu. Aí eu me decidi aposentar mesmo, né? E fui para a Secretaria da Administração do Estado, ser secretário do Estado, onde fiquei 5 meses. Achei aquilo uma chatice, sem nome, né? Uma coisa que não funciona de jeito nenhum. Eu acostumado a fazer as coisas acontecerem. Aí caí fora e fui abrir um escritório de advocacia. Que na época, né, eu imaginava ser apenas uma coisa que eu ia fazer para não ser processado por vadiagem, né? Então, ia ficar ali, tá? Mas acontece que o meu filho, que estudava direito, resolveu ser advogado. Ele falou, pai, eu achava que queria fazer concurso, né? Tinha tudo para fazer concurso. Eu falei, não, eu quero ser advogado. Bom, então, eu vou advogar também, né? E olha, o que aconteceu, né? Graças a Deus a vida me levou para esse lado. Porque eu me aposentei em 94 e nunca tive um tostão de aumento nos meus vencimentos desde essa época. O que eu ganhava lá em 94, eu ganho hoje. No Ministério Você se aposentou jovem, né? Mas o que eu ganhava lá, eu ganho hoje. Puxa vida. Quer dizer, eu não tive um tostão de aumento e a nossa classe vive mais de prestação de serviços, né, do que de compra de coisa. Então, é imposto, é escola de criança, é assistência médica, seguro de vida, é condomínio. Isso aumentou 500 vezes por cento. Então, se eu fosse somente aposentado do Ministério Público, provavelmente tinha que morar no interior, né? Sei lá, como é que eu ia viver? Porque realmente não tivemos mais, não é, aumento. Então, de um lado, eu acho que Deus me ajudou a tomar, não que eu esteja também ganhando rios de dinheiro na advocacia, não é isso, mas pelo menos dá para viver, dá para viver bem. Então, eu acho que foi... Agora, tem uma coisa, eu sofri muito com a aposentadoria. Embora eu achasse que eu ia levar aquilo assim, eu sofri. Sofri muito. Olha, foram anos que eu, puxa a vida, eu falava, meu Deus do céu, acho que eu vou... Naquele tempo tinha reversão, né? Acho que eu vou pedir reversão, não aguento ficar aqui fora. Mas porque foi uma carreira intensa. foi demais. Aí parar... Então, pois é. E aí, né? Mas aí eu tive... Porque eu, quando era assessor, eu assistia alguns filmes que eu não queria que acontecessem comigo. Principalmente alguns senhores que se aposentaram, mais idosos, e por não ter mais o que fazer na vida, né, o cara ficava numa tristeza, vinha aqui na procuradoria, não sabia o que fazer da vida, porque só a vida inteira fez uma coisa só, né, não tinha nem tinha lazer nem nada. Eu falei, eu não vou fazer isso não. Então, quando eu me aposentei, embora sofrendo, eu virei a página. Falei, não, agora eu não sou mais promotor, agora sou advogado. Parei até de frequentar, o pessoal acho que pode talvez alguém interpretar errado, mas eu não quis levar uma vida dupla mais, entendeu? Porque tem alguns colegas que acham que não deve advogar depois, e outros que sim. Então, isso é muito pessoal, né? Mas o que eu sei é que você viver como advogado, mas ter o espírito preso no Ministério Público, isso não é uma coisa nem outra. Eu quis realmente viver uma vida nova, né? Comecei uma nova etapa na minha vida.
Mas as saudades batem, né? As lembranças estão aí. E olha, sei lá, foi uma época muito, muito, muito boa, muito boa.